Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Idealizar. Eu sou Gislane Pessoa, empresária do ramo de eventos e artístico. Quero agradecer a vocês por estar acompanhando o nosso canal, por fazerem parte e que seja voz para vocês, para que juntos a gente possamos agregar, a gente possa juntos somar forças. Estou nesse ramo de eventos, festas, empreendedorismo, liderança e muito mais. E hoje eu estou aqui com uma convidada, gente, estou sentindo aqui uma magia no ar. Ela que tem um modelo de implementar nas empresas de padronização, trainer, psicóloga, com uma grande experiência, Geórgia Brasil. Geórgia, que alegria receber você aqui no Pode Idealizar para falar da importância dessa implementação, dessa metodologia. Para mim tem toda uma honra de estar aqui nesse momento tão especial. Né? Trouxe também meu boss Mickey, ele que acompanha nas nossas... Ela não está sozinha, Não, gente. eu não estou acompanhada. sozinha. Ele que vem, ele que norteia todas as minhas ações, onde eu estou atuando como trainer diz, implantando alguma metodologia de excelência, ele tem que acompanhar, faz parte. Que legal. Você sabe, Geórgia, que para a gente estar nesse meio, para a gente estar somando com todos e todos também estar conosco, a gente tem parceiros, né? Sim. Então, quero apresentar para você quem são nossos parceiros atuais aqui no Pode Idealizar. Maison Idealize, um espaço de eventos e locação. Esse parceiro você conhece, Sim. Né? E vamos falar, a Geórgia está trazendo para cá, para esse espaço, é um espaço também que faz parte do ecossistema do Pode Idealizar, e a Geórgia está implementando também o método Disney aqui. E vamos falar sobre isso hoje, né, Geórgia? Com certeza, a Maison é um dos mais novos clientes da GBP Assessoria Empresarial, que a gente já startou como diagnóstico organizacional, que é a nossa primeira ação antes de implantar todo o modelo de gestão de excelência, e que os resultados foram fantásticos. Né? Não posso deixar de falar que a gestão foi um dos pontos positivos. Então, Gislane, você está de parabéns enquanto líder do Maison. Obrigada. E é só o começo, viu, gente? Que a gente começou agora. Vamos lá. Nordeste Geradores, trazer luz para a sua festa. A Nordeste está conosco também desde o início do Maison Idealize e também com várias e várias empresas agregando aí no mercado de eventos. Sapatize é uma forma elegante de você descer do salto. Sabe quando tá lá os convidados cansados, vão numa máquina, coloca lá o pezinho, o número do pé, e desce uma sapatilha no saquinho para colocar o salto alto, prender o cabelo, tudo personalizado, inclusive a sapatilha. E coloca a sapatilha e vai dançar a noite toda. Arte Decora. A Arte Decora é da Tatiana, que está aqui hoje fazendo parte do nosso cenário, né? Porque a gente quis um cenário hoje todo personalizado, com esse mundo da Disney. Então tá conosco a Arte Decora. E é isso aí, Geórgia. Gente, mas para começar, eu quero contar um pouquinho para vocês sobre eu quis aceitei, né, tá colocando essa metodologia dentro do Maison Idealize, né? Tive a curiosidade de conhecer a Geórgia assim que eu vi a Geórgia implementando em outras empresas, seguindo. E eu busquei logo uma reunião com ela, né? E eu sei da importância dessa metodologia, né? Eu que vim de uma carreira que era do mundo corporativo, de grandes empresas, de grande exigência, onde tudo era padronizado, alta performance. Então, quando a gente tem essa visão, a gente entende, né, Geórgia, que existe um valor muito grande em você estar incorporando isso dentro de uma empresa, né? Então, hoje eu queria que você contasse para a gente, compartilhasse como foi você, né, que já é psicóloga, Sim, implementar isso, como foi o momento de você fazer esse curso, essa certificação lá fora, né? Porque foi na própria Disney, sim, pelo que você me apresentou. Tá lá dentro, aonde a Disney, para quem conhece, né? Ou então só em você ouvir falar, ou quem esteve lá, sabe que é realmente encantador. Né? Você não vê pessoas saírem da Disney que não se encante.
Então, é um negócio tão encantador que é o quê? É é um modelo de gestão, um modelo de padronização, né, que tem todo ali por trás e que se você consegue replicar. Até porque a história do Walt Disney, junto com o irmão dele, com o Roy Disney, né, ela é uma história, um case de sucesso. Né? Tem toda uma história por trás, desde 1901, onde ele começou, quebrou, faliu por 3 vezes, né? E conseguiu tornar uma Disney que é hoje, né? Então conta pra gente como foi que começou. Vamos lá. Eu tive uma carreira, uma trajetória bem bacana enquanto executiva de gestão de pessoas, né? Então, durante alguns anos eu fui executiva de gestão de pessoas até fundar a minha própria empresa, que é a GBP Assessoria Empresarial, em 2014. Então, a GBP fez 11 anos. E aí eu comecei a atuar em vários segmentos. Sou psicóloga, especialista em gestão de pessoas, trabalho muito forte com desenvolvimento de pessoas. E surgiu um convite em 2017. A Disney Institute, ela escolhe alguns executivos nacionais, né, tem todas algumas indicações para essa escolha, onde eles investigam toda essa pessoa, toda essa executiva, e convida, e dentre uns dos critérios para você fazer essa imersão e ter essa certificação, é que você esteja apaixonado pela Disney, e eu já era muito enquanto cliente, então, anualmente eu era acostumada a ir para a Disney, vivenciar como cliente, e lá sim eu volto a ser criança, eu costumo dizer que eu esqueço até meu nome. Né? E quando surgiu esse convite, em 2017, nós abraçamos essa oportunidade total, onde nós mergulhamos junto com outros executivos nacionais. Nordeste foi só eu aqui do Nordeste, né? E em 2017 nós mergulhamos, nós ficamos de 15 a 20 dias dentro dos bastidores, vivenciando, né? Então, tem alguns segredos, que é como guardiã, que a gente assina lá como guardiã da magia, alguns segredos, né? Eu não posso falar aqui, mas existe um parque específico da Disney, ali fica a administração da Disney. Né? Tem que ter uma foto minha onde eu mostro só Manda a portinha, pra gente, exatamente. Manda pra gente que a gente quer ver. Né? Tem a porta onde eu aponto, ó, aqui é a entrada para a administração. A Disney, ela é uma empresa como outra qualquer, agora com uma baita estrutura. Então eu fui muito honrada e tive muita sorte nessa certificação. Essa experiência, nós mergulhamos nos conceitos da magia Disney, vivenciei todos os setores, então não me deixaram entrar no financeiro. Infelizmente, não me deixaram entrar no financeiro. Por que será, hein, que não entraram? Mas a parte, assim, de gestão de pessoas, né, que eu fui muito nesse sentido. E também a parte comercial, eu sempre gosto muito dessa parte comercial. E o que foi o bom dessa minha certificação? Enquanto os outros executivos que tinham sido escolhidos, eles vivenciaram só a título de curioso mesmo, curioso no sentido de ver o que é que estava ali. E eu fui por trás, que era uma escolha também que você poderia escolher, de ser trainer deles, de representar a metodologia deles. Então eu passei por provas, eu passei por vigilâncias, né, de ter 2 instrutores do meu lado durante toda a minha imersão. Eu passei por competições... Um período de quanto tempo isso? 15 dias. Eu passei por competições, né, práticas dentro dos parques, onde eu liderava alguns grupos, né, então eu quis receber nota, né, então nós éramos 34, eu fiz questão de receber nota, porque eu queria uma certificação, porque eu sabia que eu ia atuar com isso. Eu queria agregar, porque hoje a GBP, ela funciona muito com essa carga de gestão de pessoa, porque tem toda a minha expertise nisso, desde planejamento estratégico, diagnóstico organizacional, desenvolvimento de pessoas, muito forte nesse sentido, mas eu queria essa chancela, eu queria essa certificação, e assim foi. Né? Então, eu tive a honra de receber do próprio Mickey, porque quem tirava os primeiros lugares. Podia escolher o personagem. Exatamente. Né? Então, eu recebi deles, foi a minha primeira certificação. Sua escolha foi o Mickey. Foi o Mickey, né? Em 2017. E em 2019, eu gostei tanto dessa questão da metodologia, de excelência, de padronizar, porque as empresas nordeste cearense precisam muito dessa padronização. Hoje em dia, o que é que as empresas querem? Profissionais multifuncionais que tenham todo esse sentimento de pertença e essa camaradagem e tenham orgulho de trabalhar naquela empresa. É isso que o empresário quer. E que não é fácil, né? Então, a padronização, ela facilita toda essa questão de por trás de um profissional ter uma pessoa e essa pessoa precisa ser, exatamente, precisa ser enaltecida.
falando dessa licença, é uma licença, né? É uma certificação. A certificação. Isso. Falando nisso, ainda sobre isso. Tá. Existe um acompanhamento por parte da Disney? Vocês têm que se reportar? Ou então você foi lá uma vez, recebeu a certificação, você sempre é? Não. Conta pra gente. Não, existe a questão de você, de vez em quando, prestar conta, né? Você tem que prestar conta. Então, assim, a Disney, ela sabe as empresas que eu ando, sabe o que eu fiz, sabe o que gerou, tem depoimentos dos meus clientes, né? E principalmente, Gislane, porque eu fui em busca do mais, né? Aquilo que eu comecei a contextualizar. Em 2019, nós criamos aqui no Ceará uma missão empresarial, onde eu fui em busca de mais outras certificações, como da NASA, né? Tá no meu portfólio, apesar de eu ser conhecida aqui no Ceará e Nordeste como a Geórgia Metodologia da Disney, realmente eu tenho essa referência, que para mim é uma honra, mas eu também trabalho hoje, né, desde 2019, 2023 também, com outras metodologias internacionais. E a NASA, ela puxa o quê? A NASA, ela puxa o engajamento. Perfeito. A metodologia da Disney, ela trabalha o modelo de gestão e atendimento de excelência. Então, eu entro na empresa, eu padronizo a gestão e o seu atendimento. Passa a ser de excelência. A metodologia da NASA, onde eu fui em 2019, e eu tive a honra de entrevistar a primeira mulher que foi para o espaço, foi fantástica essa minha experiência. Que experiência. Eles trabalham com metodologia de engajamento, porque para ir para o espaço a pessoa tem que estar muito engajada. Tem foto para mandar para a gente? Manda para a gente. E também fomos atrás da metodologia da Apple. O que é que trabalha a metodologia da Apple? Lucratividade. História né? fantástica. Trabalha em lucratividade. Então, padronização, atendimento, engajamento e lucratividade. Exatamente. Quer dizer, tudo você acaba abordando e trazendo dentro da tua metodologia, exatamente. Não é isso? E aí, para finalizar essa questão de metodologia, em 2023, porque na verdade eu passei aí anualmente, ou vivenciar novamente ou em busca de outras metodologias. Teve a pandemia, não pude ir. 2023 voltei, por isso que o meu boss está aqui, que foi quando a Disney fez 100 anos. Então, eu tinha que estar como trainer em algum parque. Então, eu fui por berço da Disney, que é na Califórnia, que eu já tinha ido como cliente e eu não tinha ido ainda como trainer Disney. Então, eu vivenciei a inauguração do parque na Universal do Mário, vivenciei também, né? Então de lá foi que ele veio diretamente da casinha do Mickey, e na própria Califórnia eu vivenciei uma metodologia maravilhosa que combina com a gente, que é a metodologia de Hollywood. Nossa. Né? Onde eu vivenciei. Tem todo o know-how aí, viu, gente? Vivenciei a experiência da Gucci, na Yves Saint Laurent, os principais grifes. Ou seja, você já adquiriu uma grande experiência no alta renda, né, que é o que muita gente busca hoje, né, que é o mercado de luxo, que está em alta. Exatamente. E que para a gente ter esse mercado em luxo, a gente precisa de quê? De um atendimento de excelência. Exatamente, não entendeu? É? Então, tanta gente hoje tem, Gislane, a oportunidade de implantar na empresa um atendimento de excelência e, dependendo do segmento da empresa, o atendimento de luxo entra. Então, nós vivenciamos Hollywood e fomos para Vegas. Onde Vegas eu fui estudar a gestão dos cassinos. E uma curiosidade que eu vou colocar aqui no Pode Idealizar com exclusividade. Opa, a gestão... Olha aí, novidade de primeira pra gente. Que eu coloco assim no entrevista, é a primeira vez. A gestão dos cassinos de Vegas, que todo mundo vê aquela coisa mais de homem, né? De ter aquele jogo que realmente é, mas são liderados por mulheres. É muito engraçado, né? Eu fiquei muito feliz com isso. É uma tendência, É né? uma tendência, uma liderança grande, feminina, né? Nos cassinos. E eu sou muito curiosa nesse sentido, e eu fui pesquisar, eu digo, tem que ter um motivo. E o CEO de grandes empresas tem que ter hoje um vem motivo. se tornando através de mulheres, né? Exatamente. Isso? Mas existe, mais na frente aqui, se der tempo, eu vou dizer por que os cassinos de Las Vegas são liderados por mulheres. E finalizamos essa missão de 2023, Gislane, essa missão empresarial, no Vale do Silício, onde a gente foi estudar outra metodologia, tá vendo? Olha aí. A metodologia da inovação e criatividade, que é a metodologia da Google, Microsoft, Tesla. É fantástico, né? Tem toda a questão do engajamento, tem toda a inovação. Então, hoje eu ofereço para o mercado, principalmente Nordeste, tanto a metodologia Disney, como outras metodologias internacionais. Por isso, onde está essa mãozinha aqui do Mickey, hoje a GBP, ela está passando a ser conhecida como uma empresa, como uma assessoria que ela trabalha com metodologias internacionais. Georgia, e o que é que faz você implementar a metodologia da Disney ou a metodologia da NASA? O diagnóstico do meu cliente.
Quando eu sou contratada, e hoje, por exemplo, você, né, Gislane Maison, você me contratou para implantar, você quer a certificação da Disney, ok? Exato. Mas eu, enquanto profissional, enquanto trainer de metodologias internacionais, em alguns momentos, não tenha dúvida, eu não vou estar com os conceitos da Disney na sua empresa, eu vou estar com os conceitos da Disney da NASA. Trabalhando na sua operação, o engajamento, vou estar com a metodologia da Apple, trabalhando a lucratividade do seu negócio. Então, quem manda hoje na minha atuação como profissional, como trainer, é a demanda do meu cliente. Isso hoje para mim é E fantástico. tudo isso aí você acaba abordando dentro da tua metodologia que puxa todos os pilares necessários hoje para Não é grandes isso? empresas, não é isso? Até para pequenas empresas que têm visão do grande, no meu caso, né? A gente é uma pequena empresa, mas que a gente se considera como grande. Não é isso? Tem que Então, para sonhar. eu pensar em ser grande, a primeira coisa que eu tenho que fazer é não me sabotar, Exatamente. né? Ter um pensamento realmente de quem quer crescer, né? De prosperar. Então, para que eu pense em crescer e prosperar, o que é que eu tenho que ter? Uma base, políticas, cultura, né? Que é o trabalho que a gente vem fazendo aqui hoje, né? Tanto que quando a gente foi conversar, uma das coisas que eu me identifiquei logo com você, porque eu sempre trabalhei também com cliente alta renda, então a gente é cobrado, a gente tem uma exigência, mas a gente se prepara para isso. Com certeza. Então, nosso olhar passa a mudar. Foi o quê? O cliente oculto. Né? Que de cara, nós duas já pensava que iniciar o processo, não comentei com ninguém do meu time. Isso foi muito bacana. Não foi? E aí ela chegou no primeiro dia como cliente oculto, Total. observou o atendimento. Fui atendida. Analisou, foi atendida. Uma suposta festa, não foi? Isso. Passei um período fora e deixei as coisas fluírem quando cheguei a receber um diagnóstico, que realmente era o que a gente queria para quê? Para começar a implementar de fato a metodologia, não é isso? Hoje o diagnóstico, ele norteou as minhas ações dentro da Maison, ele norteou. Porque agora eu sei, eu tenho um plano de ação aonde eu já tenho aquilo que eu considero de positivo, aí eu tenho que manter, porque não adianta eu ir nos pontos de melhoria e baixar o que a empresa tem de positivo. Não, agora o segredo da magia é manter e colocar mais para cima ainda aquilo que a empresa tem de positivo e trabalhar as melhorias, que aí é a padronização, a profissionalização e alavancando os resultados, que também é um do... E como é que você identifica a necessidade? O cliente te procura, ali mesmo o cliente já passa a necessidade, ou às vezes chega a acontecer isso assim, não é necessário ser uma metodologia desse nível. Sim. Né? Ou então, é no decorrer que você vai observando a necessidade, como é que você já identifica a necessidade para realmente o cliente entender a importância desse projeto? Gislane, eu sempre recebi muito feedback de alguns clientes, de alguns mentores que eu tenho, de alguns líderes, desde quando executivo, o meu olho ele é muito clínico. Eu sinto muito. Né? Então, a maioria das minhas reuniões, as primeiras, eu faço questão que seja in loco, na empresa desse contratante, aonde eu já posso observar, desde a primeira reunião, todo o clima, quem me atendeu, como me atendeu. E daquele empresário, daquela empresária, eu vou escutar uma demanda. Ou seja, ele vai me dizer aquilo que ele considera que a empresa precisa. E por algum motivo, alguma indicação, né? Graças a Deus, hoje a gente tem um network muito bacana no mercado, onde eu sou realmente muito indicada. Eu costumo dizer que meu maior vendedor hoje que eu tenho no meu setor comercial é o meu próprio cliente. Isso, para mim, é muito legal, é muito bacana, né? É o meu maior retorno. O meu cliente está, tipo assim, tá no happy hour, está no evento conversando, e entra uma conversa ali, poxa, eu estou passando por isso aqui na minha empresa, estou tão chateada, está acontecendo isso, meu pessoal tá assim, tá assado, a minha liderança tá assim, e ter um cliente ou uma cliente, tu tá precisando, chama a Georgia, que ela conversa contigo. Isso para mim, então eu escuto o empresário e depois eu preciso escutar um pouquinho, dependendo do que seja, o funcionário dele, porque ele vai me dizer. Mas eu tenho vários cases engraçados até, né, de que eu fui contratada, chamada para implantar a metodologia Disney, e a metodologia foi uma das últimas coisas que eu tive que implantar na empresa, porque a empresa precisava passar por vários processos, por implantações de fluxograma, por um planejamento estratégico. Então, aí tem todo um convencimento meu. E por que eu faço isso, Gislane? É até um trabalho que eu tenho comigo enquanto guardiã mesmo da magia. Porque levar uma chancela dessa
É muita responsabilidade. E para eu manter essa minha certificação, eu preciso apresentar um resultado. Para eu apresentar um resultado, a sua implantação tem que gerar um resultado. Tem que ser absolvida, tem que ser uma implantação bacana, né? Não adianta você só querer, não. Se a sua empresa precisa passar por outros detalhes, eu prefiro fazer. Já aconteceu que eu trabalho muito com essa questão de projeto corporativo, ou de 6 meses, ou 1 ano, ou 1 ano e meio. Eu prefiro colocar alguns bônus, porque eu sou movida a resultado. Não adianta eu implantar de todo jeito, que mais na frente não vai gerar um resultado que pode até colocar em risco a minha própria certificação. Então, tem toda essa minha leitura. Eu costumo dizer que ser trainer Disney é muito honroso, mas o fato de ser psicóloga, especialista em gestão de pessoas, embasa demais. Tem todo um fundamento. Porque, na verdade, você me contrata por essa metodologia Disney e você não sabe que você está contratando quase um RH para a sua empresa. E essa que é a verdade. E essa que é a verdade. Eu costumo dizer que eu sou um RH itinerante. Porque eu sou ali RH você itinerante. Né? Ali eu você precisa aumentar quadros, você precisa reduzir, você tem que melhorar funcionários, exatamente, né? Agora me fala uma coisa, você já certificou várias empresas, né? Várias. Empresas grandes, por sinal. De 2017 para cá, mais de 100. Foram mais de 20 colaboradores já impactados com a metodologia. Como é quando você está implementando uma metodologia nessa numa empresa que ela é familiar? É mais difícil ou não? Qual é a maior dificuldade para implementar? Vamos lá. A maioria das empresas que eu trabalhei como executiva de RH, todas empresas familiares. Então, por isso que eu digo, ser trainer Disney é maravilhoso, mas por trás da minha carreira e os meus certificados que eu tenho, de ser psicólogo, de ser especialista, ele embasa e gera um resultado, gera uma positividade. A maioria das empresas Nordeste são familiares. Eu tenho vários cases, né, de empresas familiares que a gente conseguiu de uma empresa familiar passar a ser uma família empresária. E é um joguinho de palavras. Empresa familiar passa a ser uma família empresária. Uhum. E para isso acontecer, tem todo um processo de profissionalização, tem um processo de convencimento, tem um processo de mentoria. Já teve empresa que eu tive que convencer ao presidente daquela empresa a passar 3 meses fora. Eu tenho esse case, né, que eu apresentei, acho que foi em 2019, que eu gosto de apresentar. E foi muito, muito engraçado, que ele olhou para mim e disse, como assim? Eu digo, passa 3 meses fora. Uhum. Deixa eu ficar na tua empresa com os teus 4 filhos, mas eu sou, você vai continuar assim, mas eu preciso... Tirar um pouquinho da figura ali do pai, né? Exatamente. Criar a cultura, é isso aí. Teu maior desafio, qual foi? Meu maior desafio foi numa empresa, que por nosso sigilo e a nossa ética, eu não posso dizer, mas uma empresa do segmento de tecnologia, aonde eu entrei na empresa familiar, marido e mulher, que é pior. Quando é na empresa assim, familiar, pai, filhos, a gente desenrola. Mas marido e mulher é desafiador. Porque ambos estão ali no cargo de gestão e a gestão macro. A gestão do negócio. Então, já teve reuniões que eu participei, que essa empresa em específico, eu elaborei o planejamento estratégico todo dessa empresa. Desde a identidade organizacional dele, a gente reformulou a empresa de 40 anos, hein? Nós reformulamos toda a questão da missão, visão e valores. E aí traçamos uma das ações que eu implantei, isso foi muito legal, e eles me autorizam a falar o que aconteceu nessa reunião de conselho, onde a gente estava discutindo algumas metas, né? Só nós 3, né? Marido e mulher. E no decorrer da reunião, eu notei que eles estavam brigados, mas literalmente brigados, e sem se falar, né? Aí teve um momento que eu interrompi a reunião, eu disse, olha, eu não estou em reunião com 2 meninos do buchão, 2 meninos amarelos cheios de verme, para ficar discutindo isso aqui. Não, vamos fazer o seguinte, esquece a reunião, tá? Acabei a reunião, não quero mais saber de meta. Eu não sou terapeuta de casal, não, mas vou me tornar agora uma que eu tenho conhecimento para isso. Vamos trabalhar, foram 2 horas. Aí trabalhou aqui. Trabalhei a situação, o que estava acontecendo, tarará, deu tudo certo. No outro dia, eles diziam, hoje e agora eu vou ter que voltar amanhã para a gente fazer efetivamente essa reunião de conselho. Dar continuidade na metodologia. Dar continuidade. Né? Então, assim, hoje para mim, Gislane, ser assessora empresarial, ser uma mentora empresarial, antes de ser trainer, eu
tem toda essa minha bagagem, aonde na empresa eu funciono muitas vezes sem ter nada a ver com Disney. Nada a ver com Disney. Ali funciona outra coisa. É uma mentora que está ali, é uma psicóloga que está ali, é uma pessoa que está ali para te ajudar, né? De ter choro e eu estar acompanhando, de ir visitar em casa, de ir tomar um café depois. Esse vínculo, eu costumo dizer que existe um elo de confiança muito grande hoje no meu trabalho, na minha atuação. E isso é muito bacana. De passar carnaval com uma cliente, vivenciei isso agora. Né? Eu que consegui, eu estava no local, ela queria ir com a família, o relacionamento se estendeu. Né? De eu estar ali brincando com a cliente minha, que estava com os pais, que estava com o esposo, que estava com os filhos. Então, é uma coisa que vai se estendendo. E eu sou contra quando a pessoa fala de relacionamento pessoal para separar do profissional, com certeza. Tem que separar e tem que ter maturidade profissional para aquilo. Se não tem, não entre nesse universo. Mas se você tem, é muito bacana. O elo de confiança fica mais amplo, flui mais, confia mais, solta mais, delega mais. Eu estou vivenciando isso agora e é fantástico. Georgia, a metodologia, ela é implementada num período, 6 meses, um ano e meio, né? Isso. E aí você entra na empresa, eu sei porque a gente está vivendo isso hoje, né? Você fica ali, você tem contato com os funcionários, isso. Você vai tendo esse olhar clínico, né? Para identificar, diagnosticar e trazer soluções e melhorias, né? Exatamente. Eu te pergunto, como é que você consegue enraizar isso? Identificar o conflito organizacional e para que você, quando termine esse processo, isso tem uma continuidade. A Georgia saiu, o processo foi implementado, hoje eu tenho uma certificação Disney, mas isso aí, você consegue que os donos da empresa, eles têm que aderir muito bem isso para que tenha uma continuidade, não é isso? Ou os donos ou alguém de uma responsabilidade. Eu costumo dizer isso. E essa continuidade, ela vem acontecendo? Eu costumo dizer que é o processo de desmame, né? Para eu implementar, eu preciso de, no mínimo, 6 meses. Para implementar, para eu chancelar aquela empresa, por quê? Porque são 6 encontros, né? E durante esses 6 encontros, Gislaine, existem as tarefas de casa, que eu costumo dizer assim. Uma vez eu treino, na outra semana eu venho para acompanhar, para levar para a prática, para acompanhar como eles estão internalizando tudo que a gente foi falado no treinamento e o principal, como eles estão levando para o dia a dia. Mas respondendo a sua primeira pergunta, quando você falou, como é que eu faço para convencer? Eu vivenciei agora no Grupo Cidade, que eu estou autorizada a falar, que foi muito engraçado. Quando eu entro na empresa, eu vou do porteiro ao presidente da empresa. E a gente está hoje no Grupo Cidade, que fez 1 ano que a gente está lá, desenvolvendo um trabalho super bacana, dentre eles a certificação, que foi a primeira, o Miguel queria, porque queria que fosse um dos primeiros, enfim. E o porteiro trabalha lá há 35 anos. Primeiro encontro, o porteiro não foi. E eu senti falta, né? Porque ele é muito conhecido e tal. E aí, quando eu fui na outra semana, numa reunião que eu estava lá com a diretoria e tal, eu disse, olha, eu vou no seu Walter, eu vou no seu Walter. Não, mas Jorge, ele com medo do seu Walter me tratar mal. Não, Jorge, ele é ranzinza, ele, vai dar tudo certo, não sei o quê. Eu digo, não, eu vou querer uma entrevista com o seu Walter. Aí ele disse, mas você vai fazer como? Eu disse, deixa comigo, a estratégia é minha. E assim foi. Foi muito bacana. Então, uma das estratégias que eu utilizo de trazer alguém que é... Detalhe, o porteiro do Grupo Cidade, ele é estratégico para o negócio. Um porteiro, ele é estratégico. Porque é ele que recebe as pessoas. Se entrar lá, eu ou o governador, quem é que recebe? O seu Walter. Então, é a primeira encontro, eu digo, não posso deixar esse cara de fora. Então, eu fui. E a minha estratégia é mergulhar no mundo da pessoa. Então, eu fui na portaria, e lá é calçamento, assim, no estacionamento, a portaria fica lá, e eu descendo, sapato alto, toda arrumada, e ele me vendo chegar perto da portaria, né? Quanto mais perto da portaria eu chegava, mais ele se distanciava da portaria, saiu da cabine dele, ia saindo, ia entrando. E eu fui na portaria, me debrucei na portaria dele. Seu Walter, vim tomar café com o senhor. Aí ele olhou para tua cabeça. E é desse jeito mesmo, viu, gente? Tomar café. Não tem copo para você, não. Eu digo, qual é o copo que o senhor toma? Esse aqui. Tem 2? Tem. Vamos tomar um café nós 2? Só nós 2. Pois tá certo. Só nós 2. Já desarmou dali o seu Walter. Desarmou. Passei, também eu não fiz mais outra coisa. Eu passei a tarde
numa mentoria literalmente com ele. Hoje em dia, você não tem noção. A placa do meu carro já é cadastrada, é tudo organizado. Quando eu chego, o portão já abre, levanta, vem me receber. Não perdeu mais nenhum treinamento, foi em todas as entrevistas que eu chamei. Ganhou a confiança. Ganhou a confiança, ficou morto de feliz com o certificado, né? Então, é isso. Porque você precisa dessa confiança, né? Até para poder o trabalho fluir, né? Muito. Inclusive, no dia que nós certificamos, que foi todo um evento, foi super bacana, uma das falas do presidente foi isso. Chamou ele lá na frente e disse: "Ei, seu Valdo, o senhor disse, quem é essa loura aí? Quem é essa loura aí? E agora, seu Valdo, quem é essa loura aí?" Não, fala assim da doutora, não, fala assim não, fala assim não. Então, pronto, isso aí, talvez essa fala do seu Walter, para mim, como profissional, teve mais peso do que o presidente falou, e olha que ele falou muito bem do nosso trabalho. Mas ali ele conseguiu internalizar. Hoje ele recepciona de uma maneira totalmente diferente de como ele recepcionava as pessoas. É outra história. Hoje em dia, a diretoria, os líderes não têm medo, né, entre aspas, medo, de receber uma autoridade, o Lula, o presidente da empresa, não tem medo de receber uma autoridade, porque sabe que o seu Walter está padronizado para receber, seja quem for hoje. Isso é o meu trabalho. E conta pra gente, teve algum desafio para você tirar essa certificação lá durante o período que você passou dentro da Disney? Teve algum desafio? Eu sei que tu passou um susto, né? Eu passei. Conta pra gente. Eu passei. Então, quando eu recebi esse convite, né, eu não sabia, eu sabia que outras pessoas estavam sendo convidadas, mas chegava um e-mail para mim, então era uma troca de e-mails, né? Troca de e-mail, tal, o seu nome, tal, qual o seu interesse, você quer receber o certificado de quem, você quer ser... E eu pensando que estava igual para todo mundo, e a resposta certa era essa. Você quer receber nota? Quero. Você quer ser certificada? Quero. Se você se tirar até o 3º lugar, você recebe a certificação. Se você não tirar até o 3º lugar, você perde a certificação. Você quer e eu quero. Tudo eu dizia eu quero, Criterioso, né? Criterioso. Quando eu cheguei lá, que teve todo o processo da imersão, eu estranhei. No primeiro dia eu estranhei, todo mundo se conversando e tal, e eu muito influente, muito, né, querendo saber, você é da onde, tal, tudo mais. E tinham duas pessoas do meu lado. E eles não se apresentavam. Eu disse: "Não, tem alguma coisa estranha. Seu nome. No outro dia, eles de novo... Vocês são da onde? Não, nós somos instrutores. Que instrutor? Daqui? Não. Você não quer receber a nota? Eu disse: "Sim, como todos aqui." "Não, todos não. Só tem você e mais 2 que quer receber nota." Eu digo: "Vale, minha Nossa Senhora." E assim, aí agora, nem agora você vai ficar sendo vigiada todas as suas atitudes até a final da imersão. Aí eu comecei a pensar da estratégia, né? Eu disse: "Não, é o seguinte, eu vou ter que persuadir esses 2 caras aqui, vou botar eles na minha mão, é o jeito, vai ter que falar, faz tudo o que eu quero e tal." No outro dia, eram outros 2 diferentes. No outro dia, outros 2 diferentes. Então, ou seja, no 5º dia, eu digo: "Não, é o seguinte, eu vou entregar a Deus, vou continuar aqui na minha imersão." E aí eu fui liderar uma equipe. Quando você quer nota, você recebe. Você precisa liderar uma equipe. E no dia que a gente recebeu essa liderança, era eu e outra pessoa, outro executivo, de São Paulo, de Curitiba, desculpa, do grupo Boticário, se eu não me engano. Até hoje a gente é meio assim, né? Enfim. Porque existia uma disputa, e eu sou extremamente competitiva, né? E ele liderava um grupo e eu liderava outro. E nós fomos para o Parque Magic Kingdom. E lá o instrutor entregou para a gente um envelopezinho para cada um. Eu tinha 17 pessoas, ele 17 pessoas para liderar. Então, você ia liderar, então a gente ia fazer algumas atividades, depois se encontrava no ponto tal. Vamos lá. Como eu te falei no início, para a gente participar dessa certificação, tem que ser fã da Disney. Eu sou fã total. Só que eu tenho alguns medozinhos, né? Alguns medos. Como todo mundo, tal. Né? Sempre tem. Então, tem uma tal de montanha-russa lá, montanha-russa do Hulk. Né, a montanha-russa tem a ver com a metodologia. Presta atenção, que foi aí que o negócio pegou. Nessa montanha-russa do Hulk, como cliente, eu já tinha vivenciado de chegar na fila umas 3 vezes e desistia. Chegava na fila e desistia. Quando eu recebi o envelope, eu rezei e disse: "Senhor, venha todas as atividades, menos a montanha-russa do Hulk." Não preciso dizer que estava lá, uma das atividades, a montanha-russa do Hulk, né? Aí eu disse: "Ok." Aí a minha estratégia foi: vamos vivenciar. Instrutor, eu posso vivenciar tudo, mas eu posso começar por onde eu quero e tal. "Não, Jorge, pode, fique tranquilo, você que está liderando, ninguém manda em nada, você que está liderando. Tudo tem nota, ok, George, ok. Você sabe que você está competindo com o..." Esqueci o nome dele. Tá certo. E a minha nota, durante essa competição, eu já devia estar no 10º dia de imersão. Eu estava em primeiro lugar em termos de nota, e ele em segundo.
Eu disse, meu Deus, eu não posso perder, eu não posso. Tenho que vencer o medo. Tenho que, e querendo com o primeiro lugar, né? Eu tenho que vencer o medo. Conclusão, vivenciei todas as atividades. Quando chegou na fila do Hulk, que eu tinha que ir, e a minha equipe começou a notar, eu tensa, eu trêmula, e o que estava concorrendo comigo notou, algum problema aí, Jorge? De jeito nenhum, algum problema de jeito nenhum. Aí ele chegou para mim e disse, pode desistir. O instrutor disse que qualquer atividade a pessoa pode desistir. Se não conseguiu, você não pode desistir, não. Mas você está com medo. Eu disse, eu não vou desistir. Conclusão, fui. Entrei na montanha-russa do Hulk com todos os participantes. Eu sentei no meio, e na montanha-russa do Hulk são 3 lugares. Quem sentou do meu lado? Os instrutores. Um de cada lado. Eu disse, vocês vão na montanha? Vamos. Eu disse, por quê? Porque as suas atitudes tem que levar para a prática, a gente vai observar agora. Com um detalhe, eu digo, diga, você não pode falar palavrão, você não pode gritar e você não pode pegar na gente. Se você fizer uma dessas atitudes, você perde pontuação, provavelmente o outro que está lá, enfim. O que foi que a pessoa fez? Eu fiz os 3, né? Gritou. Eu fiz os 3. Eu fiz os 3, né? Como uma boa cearense, fiz os 3. Tanto gritei. Eu griti o cearense. Cravei a unha em cada um. Mas foi muito legal. E eu acho que eu teria feito a mesma coisa. Eu acho que tudo tinha um propósito ali. Porque quando nós chegamos lá embaixo, eu cheguei chorando muito. Essa que é a verdade. Mas eu chorava com raiva ao mesmo tempo. Então, e ele já literalmente mangando, bem cearense, na minha frente, mangando de mim, já rindo. Perdeu, eu digo, perdi. Você acaba de assumir o primeiro lugar. Pam, pam. Só tem um problema. O nível de superação, e eu falei na hora, fluiu. Uhum. O nível de superação, a minha superação daquele medo que para muita gente pode ser bobo, eu costumo dizer que não existe medo bobo, existe um medo. Alguma coisa que ele trava. Né? E ali foi uma superação. E foi tão mágico isso para mim, que no dia da certificação, eu tinha colocado em segundo lugar, que se eu não tivesse o primeiro lugar, é do Mickey. O segundo lugar recebe do Tic-Teco, né? E eu já sabia, no dia da certificação, que apagaram todas as luzes e iam entrar os personagens para entregar a certificação, eu sabia que eu não ia receber do Mickey. Eu disse, não, mas eu também, eu amo o Tic-Teco, né? Tá tudo certo, não vou receber do Mickey, mas eu não tirei o primeiro lugar, mas tá ok, eu vou levar a certificação, eu vou receber do Tic-Teco, tá de boa demais. Eu fui chamada lá na frente para meio que palestrar na hora, o instrutor me chamou e para mim foi muito emocionante. Eu palestrei chorando do início ao fim. Ele mandando eu dar o meu testemunho de ter superado esse medo, né, de realmente eu perdi o primeiro lugar, mas que o trunfo maior é que para eles ali da metodologia dizem, a superação, o fato de eu não ter deixado a minha equipe notar, então, e isso é muito comportamental, isso é muita atitude. E a gente pode trazer isso para o mundo das organizações. Então, eu recebi a certificação do Mickey, né? Então, eu acabei recebendo, né? Foi o meu trunfo, assim, foi o meu bônus. E eu conto isso hoje nas empresas, no meio do caminho das minhas palestras, no meio do caminho da implantação, para mostrar para a operação, para mostrar para a liderança que a gente pode sim encarar um medo. E o medo existe muito forte nas organizações. Principalmente agora, nós estamos vivenciando, nos últimos 10 anos, 2024 e 2025, nós estamos vivenciando o ano que mais tem pessoas adoecidas dentro das empresas, né? Então, mais do que nunca, existe uma missão, isso foi falado na Califórnia, para as trainers, que tivesse todo um olhar, e para mim, eles vêm muito para mim por conta da minha formação em ser psicóloga, tá? Além de ter toda uma excelência, toda uma padronização, a gente não pode esquecer que por trás de uma cobrança em um profissional, existe uma pessoa. E essa pessoa, ela precisa ser cuidada, olhada, escutada na excelência, né? E o escutar na excelência é muito essa questão de eu ter uma atuação enquanto psicólogo organizacional. Por isso que hoje eu estou vivenciando muito meio a meio. Antes era muito a minha atuação como trainer Disney, diante do boom, que foi em 2017 até 2020, mas hoje ela está muito meio a meio. E nem sempre o contratante sabe disso. Isso para mim, porque assim, quando eu sou contratada, eu vou gerar aquele resultado. Em algum momento vai ser sentido que ali não está a Geórgia trainer Disney, está a Geórgia psicóloga da sua empresa. Né? E isso é muito legal, muito bacana. Dá uma diferença. Hoje nas empresas, o investimento no time comercial é muito grande, né? Por quê? Porque as empresas entendem que para que o negócio venha a escalar, precisa estar focando ali no time comercial, como de fato acontece em muitos negócios que cresceram, né?
Já na Disney, né, já não é da mesma forma. Por quê? Você deve ter visto isso quando você entrou nas áreas, que imagina, você não entrou no financeiro, deve ter visto as demais, né? Sim. Eu imagino que você viu que o time comercial lá, ele vai num caminho contrário. Total. Por quê? O negócio é tão encantador, funciona de um jeito que quem faz essa venda são os próprios clientes. São. Né? Porque a partir do momento que sai dali uma criança, um pai, uma família, ele faz o quê? Ele sai falando da Disney de forma encantada. Então, acho que você deve ter visto isso lá, né? Com certeza. Então, você imagina como é que você não teve essa visão lá e como é que e se você chegou a identificar, se eles comentaram sobre isso. Sim. 2017 foi tudo muito... Nessa minha primeira certificação, foi tudo muito rápido, tudo muito intenso. Quando eu voltei em 2019, que também eu fui de novo para Disney, né, para ver outros detalhes e para entrevistar vários colaboradores, inclusive umas lideranças. E aí eu entrei muito forte no comercial. E ali ficou muito nítido que o maior vendedor hoje da Disney é o cliente. O setor comercial da Disney é o setor que tem menos colaboradores, mas tem menos medo de você tomar um susto, de entrar e ter 3, 4, 5, 6 pessoas. Então, é muito pouco. E eu tive uma experiência fantástica, que teve um propósito muito bacana hoje, que eu levo para a minha atuação. Eu tive a honra de entrevistar um dos diretores, né? Não dava certo, não queria, não era aceito, não era autorizado, mas eu fui na sala, bati, ele marcou o dia, eu fui, e ele disse, eu só tenho um problema. Para você me entrevistar, tem que ser em loco. Hoje é o dia que eu tenho que andar nos parques. Eu digo, perfeito, é tudo que eu quero. E eu vivenciei algo com ele de uma liderança, além de ser uma liderança humana, de ser uma liderança que tem extremamente iniciativa e focada, alinhado com a excelência que existe ali por trás. No ato, quando eu estava entrevistando e andando com ele pelo Magic Kingdom, era de novo o Magic Kingdom, que na verdade é o mais mágico dali da Disney, ele parou a entrevista e do lado, perto da gente, tinha uma carrocinha dentro da Disney de vender cachorro-quente, tal. E a fila estava imensa. E aquilo chamou a atenção. Ele disse, Georgia, a fila está imensa, olhou, não tinha nenhum colaborador na carrocinha, ele disse, eu vou ter que atuar. Eu pensei que o atuar dele ia chamar uma liderança, ia chamar alguém para... Não, ele foi. Eu só fiz sentar e fiquei assistindo. Eu digo, eu não estou acreditando. Detalhe, o fato de estar ali entrevistando ele não estava com nada representando que ele era um dos diretores da... Não, né? Agora eu estava de crachá, enfim, né? Mas não estava nítido. Ele foi, colocou o gorrinho que estava do lado, colocou o gorrinho, atendeu as pessoas e foi um pouco demorado. Quando o colaborador voltou, ele só fez tirar da cabeça dele o gorrinho, colocou o gorrinho na cabeça do colaborador e veio até mim e eu assim, extasiada, olhando, né? Dele ter atendido e tal. E ele queria continuar a entrevista, pronto, Jorge, podemos continuar. Aí no meio da entrevista eu disse, olha, eu não estou aguentando, eu preciso perguntar, pelo amor de Deus. Eu disse, por que você tomou aquela atitude? Aí eu fui investigar. Ele disse, porque o show precisa continuar. Eu disse, certo, mas enquanto líder, você sabe que ali existia algo que estava errado. O colaborador responsável por aquela carrocinha não estava. Ele disse, ok, eu já passei o bip para a liderança. Bastidores é bastidores, palco é palco. Nunca mais me esqueci disso. Ou seja, bastidores da empresa, tudo a gente alinha. Na hora do palco, tanto faz ser o presidente da empresa como o atendente da carrocinha. Todos estão alinhados no mesmo propósito. O cliente que está ali na fila não quer saber qual é o seu cargo, ele quer ser atendido, concorda? Uhum. Ele quer ser atendido. Então, quando ele falou, o show precisa continuar, aquele ali é o palco daquela venda do cachorro-quente. Nos bastidores, a gente alinha. Aí sim, a gente vai ver o que aconteceu e tal. Pode acontecer até uma demissão. Mas na hora do show, não. E isso é muito forte dentro da Disney. Tem uma história que conta e todo mundo acha que é exagero e não é. Se uma criança derrubar um sorvete dentro da Disney, é no máximo de 1 a 3 minutos para receber outro.
para que para que ela não perca a magia, porque ali existe todo um link por trás. Existe toda uma excelência, uma magia, um encantamento, aquela felicidade, aquela alegria. Só que para uma criança, ela está diante de vários brinquedos de personagens, o olho ali brilhando. Mas o sorvete que ela está ali faz parte também do encantamento. Precisa... Se cai, é como se derrubasse toda a magia do que ela vivenciou. Ou seja, tem que ter uma atitude rápida. Perfeita. E é por isso que é uma das regras de recrutamento da Disney. Total. Contrate por atitude e treine por aptidão. Exatamente. Porque as pessoas são demitidas pelas atitudes. Hoje, lá na AGBP, que a gente trabalha também com ação de recrutamento e seleção, o que eu menos olho é o currículo da pessoa. Quando eu atendo, eu tenho uma equipe que atende, quando vem para mim, para eu passar meu crivo, porque se eu estou no meu cliente, não entra ninguém que não passe por mim. Então, quando vem para mim que eu olho, eu coloco vários testes, tanto verbais como alguns que eles vão fazer, todos de atitude, todos direcionados ao cargo e a quem ele vai se reportar. Eu vejo 3 pontos hoje. Eu vejo contrato, caráter e treinabilidade. Eu vejo a questão também de contratar atitude e treinar aptidões. Com certeza. E hoje escuta-se muito falar, não sei se você deve estar vivenciando isso, contrate quem é grato. Numa entrevista, você identificar quem está falando da empresa que saiu de forma grata. Exatamente. Isso eu tenho percebido que algumas empresas, elas estão buscando pessoas assim. Que é o sentimento de pertença. As empresas querem profissionais multifuncionais, porque hoje em dia não dá. Quando você vai descrever um cargo, não tem mais aqui. Se você for contratar um assistente administrativo, em algum momento vai ter alguma atividade que pode ser até extra. Vai. Mas é normal, faz parte, né? Então não tem como fugir. Então, para evitar hoje, para blindar a empresa, Jorge, eu estou fazendo uma atividade, isso aqui é desvio de atividade, é desvio de cargo, não tem nada, desvio de função. Então, hoje também a gente entra muito forte. Isso é muito cultural também aqui nas no Brasil, empresas, né? muito, porque nos Estados Unidos não existe. Não existe. Uma Isso, demissão você recebe até domingo em casa por telefone. Exatamente. Né? Isso é tudo muito frio, né? Mesmo. É frieza. Né? Por isso que eu tenho o propósito muito forte nas empresas de fazer todo mundo respirar o CNPJ. Eu falo isso demais, porque na verdade nós somos vários CPFs, eu, você como contratante, eu que você me contratou, os outros funcionários, são vários CPFs, mas que precisam pensar no CNPJ. Quem manda não é o dono ou o dono da empresa. Quem manda em tudo é o cliente, é o que o CNPJ precisa. Então, existe um CNPJ por trás, existe um negócio por trás, quem manda é esse negócio, né? E aí existe o pensamento de quem está à frente, o pensamento de uma assessoria, o pensamento de uma diretoria, mas quem manda mesmo é o que for melhor para o negócio, que é um desafio muito forte de empresa familiar por conta do ego e do poder. Às vezes tem 2 diretorias, 2 lideranças querendo prevalecer a minha atitude, a minha decisão, o meu pensamento, e às vezes quem perde é o negócio, às vezes é só uma disputa, não é a minha decisão, né? E deve ser por isso a importância da metodologia dessa. Exatamente. Porque primeiro você está criando toda uma assessoria por trás, você está criando uma cultura ali, se a empresa não tem, você está criando, né? Isso. E também você ser assertivo no modelo de negócio. Já que a gente está falando da Disney, a Disney ela tem uma taxa de recorrência de 80%. Ou seja, a cada 10 pessoas que vão lá, 8 voltam. Só que essas 8 que voltam com alguém, voltam com pessoas novas. É por isso que é um modelo muito assertivo, é um modelo muito perfeito. É por isso que ele não precisa ter um time comercial ativo, porque a recorrência vem através do próprio cliente que está lá. E assim como essa história que você falou, existem histórias bacanas demais, histórias impressionantes. Eu ouvi histórias já da Disney de pessoas que querem fazer parte da vigilância, que já se aposentaram, mas que querem estar lá, ainda trabalhando. Ouvi uma história também que eu achei assim, super bacana, com o cuidado que ele tem com o sonho de cada pessoa que está lá. A criança, ela perdeu uma boneca na Disney, né? E aí ficou procurando até tarde, foi lá na área da Disney, tem uma área que eles têm lá só para tudo que se perde, né? Aí eles anotam tudo e o endereço da criança, da pessoa, né? E aí procuraram essa boneca. Quando acharam a boneca, fizeram um filme de toda a boneca passeando na Disney, indo em todas as áreas, com os vestidinhos da boneca, de princesa. E a boneca chegou para a criança com uma carta.
Oi, amiguinha, eu estava passeando na Disney. Eu não estava perdida, você não me perdeu, eu estava tirar brincando, o sentimento de né? perca, para a criança não ficar, ai, minha boneca se perdeu lá na Disney. Não, né? Essa é a magia. E aí a criança ficou encantada. Então, assim, imagina o sentimento de uns pais desses, o cuidado que se tem. E a ideia como a Disney consegue realmente. Então, aplicando isso em um modelo de negócio, eu digo muito isso aqui dentro do Maison Idealize, né? A gente, o servir, o amar e servir. Porque a consequência, ela vem, né? A partir do momento que você bota o dinheiro em primeiro lugar, a própria Disney passou por isso. Ela passou por uma mudança de diretoria, né, onde tinha um diretor que já vinha da cultura do Roy Disney, da cultura do Walt Disney, né? E quando eles fizeram a mudança, ele começou a sair a olhar lucratividade. O que aconteceu? Você deve ter escutado isso. Ele fez aumento de tirou algumas cortesias, passou a cobrar alguma cobrança de coisas que era dada como gratuita lá dentro. E aí não foi do mesmo resultado. Voltaram o modelo anterior. Voltaram. Eu não lembro o nome dos diretores agora, mas voltou o diretor anterior porque ele estava muito mais alinhado à cultura da origem da Disney, que era o encantamento. Mesmo dando alguns ingressos, mesmo dando alguns mimos para as crianças lá dentro. E aí você vê que realmente o quê? Em primeiro lugar, não está o dinheiro é a consequência do modelo de negócio desse, do servir, do estar ali encantando, do sorriso, de os funcionários estarem sendo ali lá dentro treinados para poder, ou então contratados já para que estejam realmente dentro do prazer de servir, né? Eu costumo falar, traduzindo isso que você falou hoje, é muita questão da excelência, é muito forte. A excelência, Jorge, como é essa excelência? A excelência, ela se encontra nos detalhes. Tudo é importante. Os detalhes que tem dentro da empresa. A excelência é você fazer o básico bem feito. Muita gente pensa que a excelência é algo surreal. A excelência é você fazer o básico bem feito. Se você fizer bem feito, alguém vai perguntar quem fez. E aí o detalhe, ele é crucial nesse momento. Nós vivenciamos uma experiência na Califórnia, agora em 2023, aonde eu notei que existia uma loja, que hoje em dia passou a existir dentro dos parques, loja de óculos de grau, óculos. E eu fui pesquisar lá dentro por que essa loja passou a existir, que não existia. Eles fizeram uma pesquisa que alguns adultos, algumas crianças, em algum momento daquele dia de diversão, que você passa um dia, estavam sentados ali, e a família brincando e aquela pessoa sentada. E eles começaram a direcionar algumas pessoas do RH de lá para fazer essas pesquisas com essas pessoas que estavam sentadas sem fazer nada. Porque se você estiver sentado comendo alguma coisa, ok, mas sentada sem fazer nada dentro do parque da Disney é estranho, certo? É estranho demais, principalmente sozinho. E começaram a abordar essas pessoas. E eles escutaram muito, não, é porque eu estava na montanha-russa, aí eu perdi meu óculos, então eu não consegui enxergar nada. Então a minha família está ali brincando, como eu não estou conseguindo enxergar nada, eu estou aqui esperando por eles. E se eles receberam vários feedbacks, não, então tem alguma coisa errada. Hoje em dia, tem loja de óculos de grau. Eu fiz um vídeo dentro lá dessa loja, em 2023 agora, com óculos. Eu fiz questão de, não, eu perdi o meu, eu quero um. Então, você pode comprar, por mais que não seja o seu grau naquele momento, mas você não deixa de brincar. Então, hoje em dia, quando existe algumas pessoas e elas são abordadas, não é porque eu perdi meu óculos, eu não estou conseguindo enxergar nada. Elas são pegas pelas mãos, né, e leva direcionada para essa loja, a pessoa recebe um óculos de grau mais aproximado para que ela volte a enxergar e vivencie e possa voltar a brincar. Principalmente que elas observaram que muita gente já perde logo no início. Porque muita gente entra na Disney que é logo nesse radicalzão. Já perde todo um Já perde. Ali. Aí, ou seja, a maioria da Disney ali, você fica até 10, 11 horas, meia-noite. Aí eles têm agora essa loja de óculos. Eu achei isso fantástico. Isso é o quê, Gislane? Detalhe. Só Detalhe. Que não deixa de ser, né, Georgia, uma identificação de um problema recorrente que existe dentro de um negócio. Sim. Pegaram, identificaram, buscaram a solução, e aí uma pessoa que passa por isso, ela não sai mais satisfeita. Ela sai o quê? Encantada. Pronto. Surpreendida. Encantada. É uma magia. É uma magia. É um Por negócio isso que fala, existe esse segredo por trás da magia, que era o nome da nossa imersão, né? O segredo por trás da magia. E existem vários segredos mesmo, né? E são esses detalhes que a gente fica, e aí a gente fica, enquanto trainer, personalizando, porque na verdade hoje nós temos, enquanto trainer, nós temos um padrão, onde eu manualizo, por isso que existe toda a questão do acompanhamento depois, porque quando a gente entrega, a gente vai estar trabalhando ali a sua implantação no terceiro
terceiro, quarto encontro, nasce o manual personalizado para aquele negócio. A diretoria valida esse manual. Os 2 últimos encontros já é eu treinando as pessoas da operação, já com o manual na mão. Então, a empresa passa a ter manualizado o seu atendimento. Então, existe toda essa questão desse processo de depois ter toda essa sequência, dar continuidade, porque está tudo manualizado. Muitas vezes eu posso até voltar para olhar de novo esse manual, como eu volto para algumas empresas, muitas empresas que eu já certifiquei, depois eu volto para, às vezes, manualizar novamente, para estruturar, teve uma mudança, teve outra. Então, a gente tem todo esse acompanhamento. Uma vez cliente da metodologia da Disney, não deixa mais de ser cliente. O nosso contato é muito próximo. Eu realmente sou até suspeita, porque como eu sou uma pessoa que eu sou muito criteriosa, Já notei. muito formadora de opiniões Sim. com atendimento. Sim, sim. Mas por quê? Porque a vida toda eu tratei também com atendimento. E além de eu ter me cobrado muito, eu também participei de empresas e de lideranças que me cobraram muito. Com certeza. E eu sou muito grata por isso. Porque isso aprende, né? exatamente. E outra coisa, isso vai te lapidando. Você chega no nível realmente de olhar clínico, como você fala, né? De um olhar de crítica mesmo. Com certeza. Né? E a gente vê hoje que eu acredito muito nesse modelo de negócio. Por quê? Porque ele é um case de sucesso tão grande, esse Encantar, que se você pegar toda essa história lá, você consegue realmente replicar. Com certeza. É por isso que eu acredito nesse modelo. Entendeu? Quem não conhece a história da Disney, mas se for conhecer, você tira dali várias lições. Você tira resiliência, você tira network, você tira um atendimento com perfeição, você tira, inclusive, o conhecimento que ele tinha, a posse que ele tinha, mas que ele foi traído. Quando ele perdeu o Coelho Osvaldo, né? E aí depois foi que veio o Mickey. Quem não sabe de onde o Mickey veio, é uma história fantástica. Tem toda uma história por trás. Uma história linda mesmo, que nasceu o sucesso que é hoje, que é o Mickey, né? Então, para quem conhece essa história dele, se você analisar do período que ele quebrou 3 vezes, foram 3 falências, do irmão que estava do lado, que incentivou na hora que ele desistiu de vez, né? Por ter perdido os direitos dele, para ter perdido toda essa história dele do Coelho Osvaldo para Universal. E ali ele desistiu de vez, que já estava quebrado pela 3ª vez. Os bancos cobrando ele, traído fácil, pelos funcionários, né? Que ficaram com a Universal. E aí o que ele fez? O irmão dele, ó, a importância de quem está do seu lado, de quem realmente pode ser um irmão, pode ser um amigo, mas que não te deixa desistir, sabendo que sonhador como ele era. Porque o Walt Disney era sonhador. Demais. Mas ele não era empresário. O Walt Disney, ele não sabia nada do administrativo, ele não tinha expertise administrativa. Isso tudo foi o Roy. Por isso que o Roy tem muita importância também tem muita importância. Na Disney, né? Sim. E aí, com isso, com toda essa força que o irmão dele deu, network com o McDonald's, network com os grandes cartoons da época, né? Com isso, o que ele fez? Ele persistiu mais uma vez para nascer esse sucesso que é hoje, que é o Walt Disney. E que é realmente um modelo de gestão, de padronização, de excelência. Quando se fala em liderança, em atendimento, não tem como não falar da Disney, por conta do encantamento, né? E esse encantamento é o que gera a excelência, o resultado e a lucratividade, porque não tenha dúvida. Por trás ali existe uma lucratividade fantástica e eles são bitolados nisso, né? Mas é porque tem uma excelência por trás. E muito treino, muito treino, muito treino. O recrutamento e seleção deles, e que eu tive a honra de participar, e só pude participar porque sou psicóloga, né? Já não era como trouxe, só deixaram eu vivenciar um recrutamento, e eu tenho alguns segredozinhos, mas o único que eu posso falar é que hoje a gente faz, a maioria das assessorias, lá na minha empresa a gente faz, eu aplico teste psicológico, ferramentas de gestão, várias coisas, né? Na Disney não aplica nada. Esse é o segredo que eu posso dizer. Nada. Eles têm custo 0. Eu gasto um valor até considerado por mês com teste psicológico, que é caro, né? Porque é personalizado para aquela vaga, para aquele cargo, enfim. Na Disney não se aplica nada. E eu vivenciei todo o processo. O que é observado durante todo o processo? Atitudes. De sala por sala. Atitudes e casca de banana. Esse cara se comportou como? Fica. Aquela ali se comportou diferente? Sai. Próxima sala, mais casca de banana, atitude, tudo vigiado. Qual foi a atitude que esse cara teve? Essa.
passa. Essa daqui fica. Eu vivenciei um processo que eu devia ter, sei lá, de 15 a 20 profissionais. Foi. Não posso dizer o número de sala, mas enfim. Foi. Sobraram 2. É. Ou seja, tu tem noção do quanto isso aqui já gerou de assertividade no recrutamento? Gigante! Não, Porque os finalistas, os 2 ali, já está praticamente com o que eles querem, com a atitude que eles querem. Aconteceu isso, o cara tomou essa atitude, massa. Principalmente hoje, Gi, que a gente vive no mundo da tecnologia, do celular, que é maravilhoso, é maravilhoso. Hoje o celular, eu trabalho no celular, mas você concorda também que se a gente não se policiar, o celular ele passa a tomar o nosso tempo. Se você não administrar o seu tempo, eu aplico essa ferramenta, a administração do tempo. Que é super importante. Você perde o seu tempo do circunstancial. O que é o circunstancial? É tudo que me tira do foco. Gente, o tempo é nosso maior ativo. Exatamente. E eles têm um detalhe, o candidato pode levar o celular? Pode. E é o pódio de propósito. É o pódio de propósito, entendeu? Eu converso muito com o meu time aqui, você vai perceber isso, né? Já que você está muito dentro aqui com a gente hoje. Mente abundante e mente de escassez, né? E Concordo eu acredito que com isso. quando você pensa nisso e trazer um projeto desse para dentro, é uma mente abundante, Sim. né? E eu falo muito para eles, né? O que é que eu fiz quando a gente contratou a metodologia? Eu não falei com minhas 2 sócias. O que é que a gente fez? Primeiro, fechei tudo com você. Foi. Iniciamos o processo aqui com o cliente oculto e depois com o individual. Foi, as Qual entrevistas. foi o feedback que eu tive delas 2 e do time? Que fantástico, que maravilhoso. Qual foi o feedback? A primeira coisa que elas disseram, e isso aqui é uma das coisas mais certas, o investimento mais certo que a gente fez. Sem nem perguntar valor. É isso aí. O valor não foi em primeiro lugar. Em primeiro lugar foi o quê? A importância e a visão do que o negócio poderia trazer para a gente. E o que isso vai impactar. Exatamente. Então, e tem mais. Quando a gente está fazendo todo esse trabalho, né? Eu imagino que você também deve passar muito por isso nas empresas, que você está ali, de certa forma, criando culturas ou quebrando culturas, quebrando hábitos também, né? Exatamente. Trazendo mais habilidades. Tudo isso você está fazendo o quê? Você está preparando uma empresa e eu preciso deixar um legado nessa empresa. Eu digo muito isso aqui dentro. Gente, eu quero crescer, eu tenho outros negócios, eu quero mais negócios, eu sou sonhadora igual um Walt Disney, né? Então, se eu quero, na minha cabeça, assim, eu vou dormir pensando nas ideias, né? Eu tô no avião, a ideia, eu já tô anotando ali. Tá certíssimo. Então, assim, eu quero mais. Eu não me limito, a minha mente, ela não é escassa, é abundante mesmo. Isso é ótimo. E eu digo para elas assim, eu treino, a gente faz nos finais de semana aqui, quando não tem festa, ou na semana a gente conversa, replico para quê? Para que antes sem mim. Eu quero deixar um legado aqui dentro. Porque eu deixando esse legado, eu vou para o segundo, quero um segundo, quero o terceiro, né? Isso. Até onde Deus permitir, mas eu acho que a gente precisa realmente pensar nisso, ter a visão do grande. Então, implementar um processo, ou implementar melhorias, eu acho que tudo isso vem realmente para trazer um crescimento, né? É visão. É, visão. É um dos propósitos, na verdade, da metodologia, né? Principalmente depois de um diagnóstico organizacional, a gente entra muito forte no plano de ação, né? A metodologia, a implantação, ela fica norteada. E para mim, que estou à frente, né, com o nível de responsabilidade de implantar esse norte, da gente saber o terreno que a gente está pisando, vamos dizer assim, está fértil, está legal, está bacana, precisa de ajuste, aonde eu tenho que ajustar? Eu estava ali embaixo, né, esperando para vivenciar isso aqui, já conversando com outra diretora que está lá embaixo, já agendando para a semana que vem, para a gente fazer tal ação antes de realizar o primeiro treinamento. Porque, na verdade, a Maison não realizou ainda o primeiro treinamento da implantação. Só mas o diagnóstico, a colheita. Exatamente. Mas antes tem uns detalhezinhos que eu quero ajustar, porque esse é a persona do Maison, então eu já alinhei ali embaixo, semana que vem eu vou estar aqui fazendo uma ação ali. Ajuste, desafio, exatamente. Cobre, que a gente está aqui aberto mesmo. É tão engraçado, eu falei das metodologias internacionais. Semana que vem, quando eu estiver aqui atuando, eu não vou estar atuando como diz, eu vou estar atuando como NASA. Tá vendo como é interessante? Só que assim, não me cabe, aí assim, Jorge, por que você não fala? Porque senão acho que vai bagunçar um pouco. Para você não, porque por coincidência eu estou na sua empresa também, você
me viu contextualizar. Mas se eu chegar para o meu contratante, já semana que vem, eu passo o calendário, né? Tem todo o meu contato com eles, vou desenvolver tua. Mas isso aqui eu não vou estar como dizem, não, tá? Eu vou estar aplicando aqui o negócio da metodologia. Eu acho que ia. Então, eu não digo. E né? falando aí, a gente falando de Disney, falando de NASA, você falou também da Apple, né? Sim. Eu já escutei algumas empresas conversando com pessoas assim que são diretoras ou donos de empresas. E até aqui dentro do Maison a gente também teve uma indagação dessa, né? De você querer contratar pessoas tão boas, né? Na minha própria vida corporativa eu passei por isso, né? Se líder na hora de fazer o recrutamento, não, mas a pessoa é tão boa que é melhor do que eu. Steve Jobs. O que ele queria? Ele queria o time melhor do que ele. Ele queria os melhores. Né? Por que ele queria pessoas que soubessem menos do que ele? Quem ia agregar? Quem agrega é quem mais sabe. Né? Então, a história é realmente de você estar ali até o recrutamento. Total. Você passar a analisar cada funcionário que está ali, chegar para o dono da empresa e assim, olha, o teu time precisa realmente ser mais... Vamos para o alta performance, né? Vamos dar uma puxada aqui, dar uma melhorada, isso aqui tem que melhorar. Ou então isso é respirar a lucratividade. Quando a gente esteve na Califórnia, agora em 2023, na sede da Apple, eu lembro que eu tinha acabado de sair da Tesla e fui fui para a sede da Apple, né? E lá a gente ficou entrevistando o gerente comercial. E ele foi mostrar toda a questão da inteligência artificial, do parque, lindo, tudo lá, a coisa mais linda do mundo e tal. E aí eu fui conversar com ele, né? Ele é um funcionário antigo dali. E aí eu contextualizei. Eu disse, eu vou te contar uma historinha, tu vai me dizer se é verdade, se é mentira ou se é verdade. Ele disse, depois de qual é a historinha? Eu digo, existia um funcionário aqui, que o líder era o Steve, tal. E que esse funcionário, ele pediu demissão, porque achou que... Porque, na verdade, o Steve Jobs, ele era uma liderança extremamente autoritária. O cara conseguiu o que conseguiu, fez a gente acordar. A primeira coisa que a gente faz antes de escovar o dente é olhar o celular. Ele até que conseguiu isso. Né? Exatamente. Não é mais que o cara era uma liderança autoritária, era total, né? Ninguém pode tirar isso. E esse cara, ele pediu demissão, né? Existe isso, né? Mas só que existe todo um fetiche e tal. Eu disse, e esse cara que pediu demissão, depois de 6 meses, ele bateu de novo na porta do Steve e pediu para voltar. É verdade? Isso é verdade. Eu disse, eu sei da resposta, mas eu quero que você me responda. Por quê que ele pediu para votar? Porque aqui respiramos resultado. O ser humano, ele nasceu para ser cobrado. Então, assim, o cara tinha saído da liderança do Steve pela cobrança, pelo autoritarismo, por ser essa coisa muito exacerbada, por ser fominha por resultado, de chegar querendo mudar o aplicativo a toda e qualquer hora e tal. E da outra empresa que o cara foi, era concorrente na época, não tinha essa cobrança. O cara sentiu falta. E eu concordo plenamente com isso. Nós nascemos para sermos cobrados. Se a gente não for cobrado, em algum momento a gente vai cair na zona de conforto. Em qualquer momento a gente cai na zona de conforto. Vou falar hoje num detalhe que eu bato muito forte hoje nas empresas, porque eu acho que é um gatilho de vendas. Imagem corporativa. Imagem corporativa. Eu sou uma defensora de que cartão de visita. Antes de você comprar qualquer coisa, antes de você comprar uma metodologia minha, uma palestra minha, você precisa primeiro comprar a Geórgia, comprar no bom sentido. E qual é o primeiro impacto? É a imagem corporativa. E isso, para mim, é muito forte. O cliente vê a sua imagem, ali você precisa... E só tem... como é que eu posso dizer? Você só tem uma vez, só é uma chance, né? A impressão é a primeira que fica? A impressão é a primeira que fica. Sou outra defensora disso também. E é em tudo. Em tudo. São os gestos. Tudo. Sua atitude, a sua fala, a sua comunicação. Né? E por que quando eu falo de o atendimento de luxo, muita coisa não se permite no atendimento de luxo. Algumas gírias não são permitidas, o seu modo de falar, alguns gestos não são permitidos. Você está ali para vestir aquele atendimento de luxo. Eu não gosto, eu não concordo, então sai. É frieza. Acho exagerado, então sai. Vai para o atendimento da bodega do Zé. Quer um atendimento de luxo? É isso aqui. Você que fala então, tanto em atendimento de luxo, você já leu Carlos Ferreirinha, Paladar Não Retrocede? Não, ainda não. Excelente. Leia. E deixo como dica aqui. Show. É muito bom. E você fala uma coisa muito importante também, Geórgia, aí, que foi o sentimento de pertença. Inclusive, no nosso diagnóstico saiu isso, né? Saiu. E eu falo isso porque você vê um exemplo grande que eu tenho aqui dentro. A Cássia. Sim. Que hoje a Cássia é uma sócia do Maison Idealize. Mas a Cássia chegou aqui
Eu com tantas coisas que eu rodava fora, né? E o Maison, de repente, saiu de quê? De um aluguel de peça para festas, locação de espaço. Então, eu precisava de uma pessoa para gerenciar que fosse de mercado. Trouxe a Cássia de mercado, né? E ela já tinha bastante tempo. E aí veio aquele receio de venho ou não venho, muito tempo, tal e tal. E aí, acho que tudo muito também propósito de Deus. Sim, em um determinado momento da vida dela, depois de eu chamar várias vezes, caiu um momento na vida dela que ela disse assim, eu vou arriscar. Né? E aí, quando a Cássia chegou, eu comecei a perceber o sentimento de pertença. O meu mesmo sentimento que eu tinha quando eu era CLT, que era sempre sentar na cadeira do dono, na cadeira do chefe, de olhar para o bolso do dono, né? De me preocupar com o resultado, eu percebi na Cássia. A Cássia era preocupada aqui até com o investimento que eu ia fazer. A Cássia era preocupada aqui até com o resultado. Ela tinha interesse em saber, está se pagando? E se a gente fizer assim? Foi um sentimento assim, tão de dona mesmo do negócio, de crescimento, logo, né? de crescimento, que eu não vi a Cássia só como uma gerente. Não, eu preciso de uma pessoa para tomar conta porque eu quero crescer. Então, a Cássia hoje, ela é sócia do Maison Idealize, né? Muita gente falou que ela dá um tiro no pé, que ela arriscar ia dar errado, porque ela já estava há muito tempo no mercado de festa infantil e ela disse para mim na época assim, eu sou muito boa com festa infantil, mas não com casamento e 15 anos. E como eu decorava, mesmo no banco eu decorava há muito tempo, fiz design e tudo, eu disse assim, pô, você vai amar casamento e 15 anos. Se você faz o infantil, que é muito mais cheio de detalhes. É verdade. Que toda hora está mudando, tendência. Tem que toda hora você tem que desenhar ali, de acordo com cada festa, personalizar muito mais do que um casamento em 15 anos. Você vai tirar de letra. E aí tá aí hoje. Hoje a Cássia realmente ela toma conta do Maison Idealize. Você vê, eu faço a gestão, né? Mas ela graças a Deus, se sente realizada, né? E assim, eu não acredito que ninguém prospera sozinho. Não. Eu não quero crescer sozinho, eu sempre digo isso para eles. Todo mundo que trabalha comigo, eu quero muito que tenha a oportunidade de crescer mais, né? E que também tenha essa visão, que cada vez que eu sento com eles, que a gente faz reunião, que eu posso replicar, eu replico. Então, eu imagino que quando você está implantando a tua metodologia, você também está identificando pessoas líderes, está identificando pessoas que têm esse sentimento de pertença, porque você reportou dentro do meu próprio negócio, né? Então, é isso. É isso aí. Georgia, quero agradecer essa sua vinda aqui ao Maison, ao Pode Idealizar, né? Com toda essa vivência que eu estou tendo contigo no Maison Idealize, mas também com o que eu vim conhecendo da Georgia, através implementando essa metodologia, através desse teu know-how, do teu conhecimento, né? Assim, e o quanto está sendo também, eu posso dizer, carismático. O carisma que você tem com as pessoas aqui, é engraçado que você entra na empresa para fazer um trabalho que, de uma certa forma, tem tudo para ser a chata chegando, né? Tem tudo, porque exigente você é, né? E aí você consegue o quê? O carisma de todo mundo. Tá lá na Copa com as pessoas, tá sentada, ganhar confiança para que fale o quê? Fale da Gislane, fale de A, fale de B, porque precisa. Para quê? Para quebrar certos paradigmas, para que quebre conflitos que acontecem ali dentro, né? Para que busque as melhorias, as necessidades sejam identificadas, né? Exatamente. Então, assim, quero agradecer demais, tanto aqui no Pode Idealizar, como a dedicação e comprometimento que você vem tendo com o Maison Idealize. A gente só está um mês com o projeto. E já já tão intenso, né, a diferença, já sinto intenso. É muito engraçado. Ela é lá toda hora, ela me reporta, né? Sim. E eu já sei que, com certeza, os próximos meses, vamos se juntas. com um mês foi assim, imagine com um ano que isso não vai agregar ao meu negócio. Obrigada de verdade. Eu que agradeço. Para mim é sempre uma honra disseminar esse modelo tão lindo, tão encantador da empresa mais encantadora do mundo, que é a Disney. E para mim também é uma honra estar aqui no Maison e eu vou implantar. Conte comigo, vamos juntas. Vamos lá. Juntas. Parabéns por todo esse Pode Idealizar. Obrigada. É mágico. Quero agradecer a vocês, ouvintes, por estarem aqui conosco e dizer que não esqueça de ativar o sininho, seguir nossas redes sociais e pode idealizar e realizar conosco.